Junho é mês do orgulho LGBTQIA+. O movimento tem avançado em conquistas em meio a tantos preconceitos e retrocessos e não dá para pensar em descansar. Um estudo realizado no Brasil mostra que a saúde mental é a maior preocupação de lésbicas, gays e transexuais durante o período da pandemia. O grupo tem um diagnóstico prévio de depressão quase 4 vezes maior do que a média da população brasileira, isso segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde. O Saia Justa, logo de cara, vamos conversar com o psicólogo Gabriel Leal, que desde 2016 trabalha no Redes Vivas, que promove o atendimento de saúde das populações negra e LGBTQIA+. Vamos ver. É importante pensar que socialmente é difundido que a casa traz segurança, proteção. Mas, infelizmente, para a maioria da população LGBTI, esse é o primeiro espaço de violência, né? Seja ela física, psicológica, né? Patrimonial. E isso a gente vê através dos dados. Os dados do Disque 100 de 2018 apontaram que o segundo local de mais violência para a população LGBTI é a casa, né? Com 31,53%, né? Perdendo aí para a rua, que também é um espaço de grande violência. E isso se dá por conta de uma estrutura machista, de uma estrutura transfóbica e homofóbica que vai negligenciar e violentar, né, modos de viver que destoam do que é esperado socialmente. Como o isolamento pode deixar a situação mais grave, né? Já é esperado em uma pandemia que a população tenha medo de adoecer, medo de morrer, né? Medo de perder pessoas queridas, medo de não ter suporte financeiro necessário para passar por isso. Então, tudo isso já gera um adoecimento. Se a gente atrelar a violência LGBTfóbica, né, que está decorrente à não aceitação da orientação sexual e identidade de gênero das pessoas, o sofrimento da população LGBT, como bem coloca, né, os dados parciais do Vote LGBT, que diz que 28% já tem um diagnóstico pré-existente de depressão. Então, tudo isso, né, pode ser potencializado por conta desse isolamento, né? Isso não significa que a gente não vai fazer isolamento, mas é bom a gente pensar como isso está impactando a nossa população. Muito obrigada, Gabriel. A gente ficaria também, tem tréplica aqui, queria conversar mais com o Gabriel, porque é muito lastimável a gente saber que é dentro da própria casa que a violência começa. Spartacus, cadê você? Tudo falar aqui sobre uma pessoa chamada Demétrio Campos, que é um homem trans, negro, que ele perdeu a vida recentemente, no último mês. Sim. Porque eu acho que a história de Demétrio é uma boa forma da gente entender como as populações LGBTs, elas estão sempre sendo alvo dessa violência psicológica. A pandemia só acentuou uma depressão que a gente já vive, que é essa depressão causada pelo ódio a nós mesmos, pela LGBTfobia, pelo racismo, por todas as interseccionalidades de opressão. Eu acredito que, assim, essa violência que agora muitos de nós estamos passando dentro de casa pelos nossos familiares, só foi acentuada, mas ela sempre existiu, isso não é novidade. Eu acho que é necessário que exista uma política de educação. Eu acho que, assim, quando a gente está falando sobre educação anti-LGBTfobia nas escolas, é para poder evitar que as próximas gerações não reproduzam essa opressão com seus filhos, com seus familiares, sabe? Enquanto a gente não educar as pessoas a respeitarem corpos LGBTs, corpos trans, corpos LGBTs negros, principalmente, eu acho que, assim, isso só vai se perpetuar. Eu acho que não é uma questão específica da pandemia. Isso só está revelando uma opressão que sempre existiu. Eu digo para vocês, eu tenho eu também tenho várias questões de saúde mental, né? Enfim, eu acho que todos nós LGBTs somos muito violentados, principalmente na escola. Eu acho que é o primeiro lugar de violência, assim. E enquanto a gente não cuidar desses LGBTs, enquanto eles são crianças, impedir que eles já sejam marcados por essa LGBTfobia desde pequenos, a gente não vai conseguir realmente impedir que essas pessoas sofram de depressão e de ansiedade. Os traumas que eu carreguei do bullying da minha infância, do meu colégio, eu carrego até hoje, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar lá para trás.
E dentro de casa. Acho que a gente tem que, de alguma forma, e nós que somos mães, tentar tocar o coração dessas famílias. Porque se você sofreu um bullying na escola e você não foi acolhido na sua casa pelos seus pais, tem alguma coisa errada dentro da casa da gente. Como isso é uma questão muito importante, a gente vai fazer um Vale a Pena Ver de novo aqui. O escritor americano Andrew Solomon, que ficou conhecido no mundo todo com o livro Demônio do Meio-Dia, sobre depressão. Isso é um marco na literatura do gênero. Todo mundo, toda hora alguém me pergunta o nome desse livro. O Andrew esteve aqui no ano passado e a nossa Bárbara Gância conversou com ele, dentre outras coisas, a gente pegou esse recorte sobre a delicada relação com os pais. Vamos relembrar. I always have this, this feeling that parents, they don't necessarily want you to be happy. They want you to be safe. I think we're living in an intolerant world, and that part of the panicked response of parents is to want to make their children safe. But you don't actually make your children safe by denying who they are. You drive them into depression and despair and sometimes even suicide by not accepting them for who they are. If you can accept them and you can give them the sense that they are terrific as exactly who they are, that gives them the strength and the resilience to go out into the world and build a better and more accepting world. And I think there's a moral obligation to do that for your children, who will be happier, for yourself, and you will be happier, and for the world, and the world will be safer. And so the happiness makes the safety. Acho que a gente devia ser mantra, né, Spartacus? Felicidade gera segurança. Porque essa matemática aí está invertida. Mônica? Gente, não, como o Spartacus falou e a Gabi, se não tiver políticas públicas, a gente tem que sempre estar falando nisso, políticas públicas e educação, a gente não vai conseguir mudar a cabeça das gerações. Gente, eu me lembro de muitos amigos meus gays que eram vistos dentro de casa, tratados dentro de casa como um desvio, como uma coisa errada. Então começa um sofrimento horroroso dentro de casa. A Organização Mundial de Saúde, ela alerta para a preocupação da saúde mental da comunidade LGBT. Spartacus, eu li recentemente que o Supremo Tribunal Federal decretou inconstitucional impedir que um gay pudesse doar sangue. Agora você veja bem, se o STF ele tem que legislar sobre isso, você imagina o tamanho desse preconceito. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é uma herança da epidemia de HIV, né, do início da epidemia, onde as pessoas achavam que só LGBTs eram um grupo de risco, que a pessoa, por ela ser gay, ela automaticamente ia ser uma pessoa que ia viver com HIV. E assim, as marcas desse preconceito existem. A gente tem que lembrar que a revolta de Stonewall, que foi o marco inicial da luta pelos direitos LGBTs, tem apenas 50 anos. Né? A parada LGBT do Brasil, eu estava conversando com a Astrid agora há pouco na live, que tem apenas 23 anos. Então, assim, a gente tem que entender que o reconhecimento dos nossos direitos como seres humanos é algo muito recente. E eu acho que o sistema precisa começar a se adaptar para que nossas vidas também sejam reconhecidas, sabe? É preciso, sim, uma política pública de inserção da gente nas empresas, nas escolas, porque é isso, assim, em casa é um lugar de muita violência para nós, porque nossos pais não aprenderam a nos respeitar, sabe? Eles aprenderam com a mídia, com a igreja, com várias representações aí, que nós somos desvios, que o certo é homem usar azul e mulher usar rosa, sabe? Todas essas baboseiras. E aí é preciso fazer uma grande transformação para que as pessoas entendam que não tem problema você ser LGBT, né? Sabe? Eu sou LGBT e por eu ser LGBT eu consegui, enfim, ter uma grande voz, ter uma grande audiência, me comunicar com muita gente. Isso só trouxe coisas boas para minha vida. Eu acho que a gente precisa ampliar cada vez mais essa mensagem. E muita gente me pergunta, eu quero ser aliado nessa luta LGBTQI+, mas o que eu posso fazer? Cara, vai dialogar com eles, vai perguntar para eles. Então eu queria que você aproveitasse também esse espaço para falar com essas pessoas que querem ser aliadas. Então, antes respondendo sobre minha saúde mental, né? Eu surgi na internet falando sobre opressão. Eu falei muito sobre racismo, sobre LGBTfobia, só que esse conteúdo começou a me adoecer, porque acho que ninguém se sente bem falando de dor toda hora. E aí eu comecei a fazer que nem os youtubers brancos e falar de coisas que me deixam feliz. Falar do novo álbum da Lady Gaga, da música da Beyoncé. Só que aí chegam momentos onde acontecem coisas bizarras que você não pode se calar.
sabe? Eu não posso simplesmente ficar falando do álbum da Gaga enquanto tem pessoas negras morrendo no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo. E aí, assim, nesses momentos eu fico muito abalado. No dia do Blackout Thursday, foi um dia, tipo assim, que muitas pessoas me seguiram, muitas pessoas passaram a me conhecer e eu nem saí da cama. Eu fiquei na cama o dia todo porque eu não consegui lidar com tudo aquilo, sabe? Então, são dias de altos e baixos, dia de montanha-russa, e aí eu tenho que achar estratégias para poder ficar bem. Meditação, conversa com amigos e tal, para poder ter um equilíbrio. O que eu diria para as pessoas brancas, para as pessoas hétero, que querem ser aliadas e estão nos perguntando, querendo que a gente fale sobre isso agora, eu diria, ouçam o que a gente já falou. Eu estou há 2 anos e meio falando no YouTube sobre como combater o racismo, sobre como combater a LGBTfobia. Não só eu, temos aí Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, vários intelectuais negros que escreveram uma extensa obra sobre isso, vários youtubers que estão aí, enfim, falando há muito tempo. Eu acho que é muito estranho as pessoas quererem que a gente fale agora, sendo que nós sempre falamos, é só nos escutar. E famílias são seus filhos e filhas, da ânsia da vida por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Portanto, acolha, aceita, abraça, porque é família, né?